Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais antigas e, olha, mais poderosas da história da humanidade: os anjos. É fascinante, né? De mensageiros divinos a guardiões pessoais, esses seres celestiais eles aparecem em culturas do mundo todo há milênios. Então, bora descobrir o porquê de tanto fascínio? Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa rastreando a origem da palavra anjo. Depois, vamos mergulhar fundo nas descrições da Bíblia. A partir daí, a gente dá uma viajada pelo mundo para encontrar figuras parecidas em outras culturas. E, claro, vamos ver como a arte mudou completamente a imagem deles e, no final, tentar entender por que essa figura continua tão viva no nosso imaginário. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, direto na raiz da questão. Afinal, o que a palavra anjo significa de verdade? A resposta, olha, ela revela a função mais antiga desses seres, uma função que simplesmente atravessa civilizações inteiras. Pois é, a origem da palavra já entrega tudo. O termo vem do grego, ângelos, e o interessante é que ele não descreve o que um anjo é, mas sim o que ele faz. A missão principal dele está ali, cravada no nome, ser uma ponte, sabe? Entregar uma mensagem entre o divino e o humano. E o que é mais fascinante é que essa ideia não é só do grego, não. Se a gente for olhar o hebraico, a palavra é malak. No latim, angelus. E sabe o que todas elas têm em comum? Significam exatamente a mesma coisa: mensageiro. Isso já mostra de cara que o conceito de um intermediário divino é um tema uau, universal e fundamental. E olha que interessante, essa ideia é bem mais antiga do que as religiões que a gente mais conhece hoje em dia, muito antes. Lá na Mesopotâmia, por exemplo, a gente tinha os Apkallo, que eram seres com asas que traziam sabedoria. No Egito Antigo, existiam os pássaros Ba, que faziam essa ponte entre os deuses e os faraós. E na Grécia Clássica, os daimons, que eram espíritos intermediários. Ou seja, a imagem de um mensageiro divino com asas já estava lá nas primeiras civilizações. Ok, agora a gente vai para a fonte que talvez seja a que mais detalhou e influenciou nossa visão sobre os anjos, os textos judaico-cristãos. É aqui que a coisa fica séria, sabe? A figura do anjo ganha uma estrutura, uma hierarquia e papéis muito, mas muito bem definidos. Porque veja bem, na Bíblia os anjos são muito mais do que simples mensageiros. Eles são guardiões como os querubins que foram postos para guardar o jardim do Éden, eles são protetores como o anjo que segurou a mão de Abraão para impedir o sacrifício de Isaque, e eles são, nossa, protagonistas em momentos super importantes, como no anúncio da ressurreição ou quando confortaram Jesus no Getsêmani. A função deles é simplesmente vital para toda a narrativa. Com o tempo, a teologia cristã sentiu a necessidade de organizar o céu. E essa classificação aqui, lá do século V, acabou se tornando a mais famosa, a mais influente. Ela divide os anjos em 9 coros, organizados em 3 esferas. Pensa assim, a primeira esfera só contempla Deus, a segunda governa o universo, e a terceira é a que interage diretamente com a gente, com a humanidade. É como se fosse uma verdadeira sinfonia celestial, tudo perfeitamente ordenado. E claro, dentro dessa hierarquia toda, 3 arcanjos são super famosos, né? Temos Miguel, o grande guerreiro celestial, o líder dos exércitos de Deus. Depois, Gabriel, que é o mensageiro por excelência, a voz de Deus nos momentos mais importantes da história. E por fim, Rafael, o curador, protetor dos viajantes, conhecido como a medicina de Deus, tanto para o corpo quanto para a alma. Mas a história não é só de anjos fiéis. A queda de Lúcifer é uma verdadeira tragédia cósmica. Pensa só, ele foi criado para ser o mais perfeito de todos os anjos, mas o orgulho subiu a cabeça e ele se rebelou com aquela famosa frase: "Não servirei". Isso começou uma guerra gigantesca no céu, que, como a gente sabe, terminou com a derrota e a expulsão dele, se transformando então em Satanás. Beleza, agora vamos dar uma pausa na tradição judaico-cristã e viajar um pouco. Vamos ver como esses seres celestes, ou pelo menos figuras muito parecidas, aparecem em outras grandes religiões e mitologias pelo mundo. Isso só reforça o quanto essa ideia é universal. No islamismo, por exemplo, os anjos são absolutamente essenciais. O mais importante deles é Jibril, que é o equivalente ao nosso Gabriel. Foi ele quem revelou o Alcorão para o profeta Maomé. Agora tem uma diferença crucial aqui. Na tradição islâmica, os anjos são criados de pura luz, e eles não têm livre-arbítrio. Ou seja, eles obedecem perfeitamente à vontade de Alá, sem questionar.
E se a gente for para o hinduísmo, vamos encontrar os devas, que significa os brilhantes. São seres celestiais, divinos, que protegem os devotos. E olha só que interessante, em oposição a eles existem os asuras, que são espíritos que se opõem aos devas. É uma dinâmica muito, mas muito parecida com a dos anjos e dos anjos caídos. E para fechar essa nossa viagem na mitologia nórdica, a gente encontra as valquírias, figuras fantásticas. Elas eram guerreiras espirituais que sobrevoavam os campos de batalha para escolher os heróis mais corajosos que morriam em combate e levá-los para Valhalla. No fundo, elas agiam como uma espécie de anjo que guia as almas, um anjo psicopompo, guiando as almas dos grandes guerreiros. Bom, agora vamos falar de imagem, porque a forma como a gente imagina um anjo hoje em dia mudou, e mudou muito ao longo do tempo. Esquece aquela imagem fofinha por um segundo. Originalmente, eles eram descritos como seres superpoderosos e, em alguns casos, até aterrorizantes. Vamos ver como essa imagem se transformou tanto. Pega a descrição bíblica de um serafim, por exemplo. Não tem nada a ver com a imagem que a gente tem na cabeça. São seres de 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Eles proclamam a santidade de Deus e inspiram um tipo de medo respeitoso, sabe? Um temor reverencial. A aparência deles é para ser majestosa, poderosa e, com certeza, nada humana. Então fica a pergunta: como é que a gente saiu dessa visão para a imagem do anjo que todo mundo conhece hoje? A resposta está na arte. A arte da Renascença e do Barroco teve um papel gigantesco nisso, popularizando os chamados puccis, sabe aquelas crianças angelicais, gordinhas que a gente vê em um monte de pinturas? Eles passaram a ser o símbolo da inocência, da pureza, uma mudança, assim, radical em relação às visões bíblicas. E tudo isso nos traz para a nossa última parte. A grande questão é, por quê? Por que uma ideia tão antiga, de milhares de anos, continua com tanta força no nosso mundo de hoje, que é um mundo tão moderno e, em muitos aspectos, tão secularizado? A verdade, no fundo, é que os anjos foram além da religião. Eles viraram símbolos culturais poderosíssimos. Eles representam esperança, proteção, bondade, oferecem um tipo de conforto em momentos de perda, de sofrimento, e continuam sendo uma fonte que parece não ter fim de inspiração para a arte, para a literatura, para o cinema. E até a psicologia tem uma visão sobre isso que é fascinante. Para o psicólogo Carl Jung, os anjos não seriam necessariamente seres lá fora, mas sim arquétipos que vivem dentro do nosso inconsciente coletivo. O que isso quer dizer? Que eles simbolizam as partes mais elevadas de nós mesmos, a nossa busca constante por uma conexão com algo sagrado. E a gente termina com essa reflexão. Pense bem, não importa se o anjo é visto como um mensageiro literal de Deus, um guardião invisível que nos protege ou um símbolo profundo da nossa própria mente, a figura do anjo responde a uma necessidade humana que é muito fundamental. A necessidade de acreditar que não estamos sozinhos, de acreditar que existe bondade no universo e que existe, sim, uma ponte entre o nosso mundo e algo muito maior. E a pergunta que fica é, por que, no final das contas, a gente ainda continua olhando para os céus em busca de respostas?